E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise explicativa. A gente está sempre acostumado a ver aqueles veículos cortando as ruas, né? Sirene ligada, luzes piscando, mas o que pouca gente sabe, seja o público em geral ou até quem está começando na área, é que existe uma estrutura super oficial e altamente organizada por trás do APH, o atendimento pré-hospitalar. Hoje, a gente vai desmistificar essas regras e descobrir que, olha, cada detalhezinho, cada equipamento e até o formato do veículo foi pensado para uma situação muito, mas muito específica. Então fica a pergunta: será que todas as ambulâncias são exatamente iguais? Bom, isso pode até parecer meio óbvio para quem já é profissional da área, mas é um equívoco gigantesco entre o público em geral. É super comum a gente pensar que qualquer veículo de emergência serve para a mesmíssima coisa, né? Colocar o paciente na maca e sair correndo para o hospital. Só que não é bem assim. A realidade é que o atendimento pré-hospitalar funciona como uma engrenagem perfeitamente calibrada. Mandar o veículo errado para uma ocorrência? Nossa, isso pode significar a perda de um tempo preciosíssimo ou coisa pior. A grande sacada aqui é entender que a gente não está falando só de carros grandes e brancos, mas sim de ferramentas clínicas altamente especializadas. E para a gente não se perder, olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar entendendo o que a lei define como ambulância. Depois vamos passar pelo transporte básico e eletivo, dar aquele salto para o resgate e suporte avançado, explorar os veículos aéreos e aquáticos e fechar com chave de ouro, falando das unidades de intervenção rápida e das motolâncias. Vamos lá? Antes da gente sair classificando tudo de A a F, o mais lógico é estabelecer a base legal, não é mesmo? Afinal, o que a legislação brasileira diz que uma ambulância realmente é? Já adianto que a resposta vai muito além de só um chassi de van adaptado. Olha só, a definição exata traz uma palavra que é absolutamente crucial: exclusivamente. Ou seja, um veículo não pode entregar encomenda de manhã e transportar paciente à tarde. Sem chance, ele tem que ser 100% dedicado a isso. Outro detalhe muito fascinante é que essa definição abrange terra, ar e água. E no caso dos veículos terrestres, não tem essa de improviso, viu? As dimensões e especificações são rigorosamente ditadas por uma norma técnica lá de julho de 2000, a ABNT NBR 14561. Tudo isso para garantir que médicos e enfermeiros tenham aquele espaço ergonômico necessário para trabalhar sob pressão extrema, literalmente salvando vidas em movimento. Com essa base técnica super bem definida, vamos avançar para conhecer as duas primeiras categorias oficiais desse sistema. Elas são as unidades mais comuns que a gente vê nas ruas, responsáveis por aqueles transportes fundamentais do dia a dia. A diferença entre os tipos A e B é, assim, fundamental. A ambulância tipo A é focada naquele paciente que precisa de transporte deitado, no famoso decúbito horizontal, mas que não apresenta absolutamente nenhum risco de vida. Sabe aquelas remoções simples ou eletivas? Tipo, levar um paciente acamado para fazer um exame que já estava marcado. Agora, a história muda de figura com a tipo B, que é a ambulância de suporte básico. Aqui já entra o elemento do risco de vida, seja ele conhecido ou não. Ela atua tanto fazendo a ponte entre hospitais, quanto na rua mesmo, no ambiente pré-hospitalar. A grande sacada é que a tipo B entra em ação quando a triagem indica que o paciente não tem potencial de precisar de um médico fazendo intervenção imediata no local ou no trajeto. É o verdadeiro veículo de linha de frente para urgências que dão para estabilizar. A partir daqui, pessoal, o cenário fica bem mais crítico. A gente sai dessa esfera do suporte básico e entra com tudo no domínio das altas apostas e daquelas situações extremas de trauma, que são os tipos C e D. O que é mais fascinante sobre a tipo C é que ela não é só um veículo médico, ela é um verdadeiro veículo de operações táticas. A ambulância de resgate é projetada para vítimas de acidentes bem graves, muitas vezes gente presa em ferragens ou em locais de acesso super difícil. Então, ela tem que carregar equipamento de salvamento terrestre, aquático e até para alturas. É aquela unidade que entra em cena quando o paciente não está ali, bonitinho, esperando na calçada, ele precisa ser extraído de uma ribanceira, de um carro capotado. É literalmente a combinação perfeita entre o socorro pré-hospitalar e a engenharia de resgate. E aí a gente chega na tipo D, a famosíssima UTI móvel. A ambulância de suporte avançado é chamada para o ápice da gravidade. O foco total aqui são pacientes de altíssimo risco, seja numa emergência no meio da rua ou numa transferência super delicada entre hospitais. O coração dessa unidade é que ela fornece cuidados médicos intensivos em pleno movimento. Para ser classificada como tipo D, a lei exige que o veículo tenha absolutamente todos os equipamentos médicos de suporte avançado de vida. A gente está falando de ventilador pulmonar, monitor multiparamétrico, cardioversor, drogas de ressuscitação, é levar a UTI do hospital direto para onde o paciente está lutando pela vida. Mas aí fica a dúvida. Como a gente faz quando a emergência acontece onde o asfalto simplesmente termina?
O APH precisa vencer barreiras geográficas. E é por isso que a gente muda de terreno agora para explorar os tipos E e F. Falando de logística fora da estrada, a categoria tipo E é a dona dos ares. Os aviões, que são as aeronaves de asa fixa, geralmente são usados para cruzar distâncias gigantescas no transporte entre hospitais. Já os helicópteros, as aeronaves de asa rotativa, esses brilham no resgate e para acessar aquelas áreas remotas ou com um trânsito muito caótico. E tem um detalhe legal que é inegociável: todos os equipamentos médicos a bordo têm que ser homologados pelo DAC, o Departamento de Aviação Civil, para garantir 100% a segurança do voo. Agora, a Tipo F traz o transporte aquaviário. Seja no mar ou nos rios, o que é super comum lá na região norte do Brasil, essas embarcações motorizadas adaptam os equipamentos médicos dependendo da gravidade do paciente. A medicina literalmente chegando pelos céus e pelas águas. Não é incrível? Bom, a gente chega agora numa parte incrivelmente inovadora desse sistema todo. Sabe quando o trânsito das grandes cidades tenta atrapalhar aquele atendimento vital? A engenharia de frota responde com pura agilidade. Vamos ver o que existe além daquela ambulância padrão que a gente conhece. Como é que a gente dribla os engarrafamentos para salvar vidas? Primeiro, com o VIR, o Veículo de Intervenção Rápida. Geralmente é um carro de passeio adaptado ou uma SUV-lave que funciona como uma base móvel de suporte avançado. O pulo do gato aqui ele não transporta o paciente. Ele leva o médico, os remédios e os equipamentos de ponta voando para apoiar e dar aquele gás nas ambulâncias do tipo A, B, C ou até nas embarcações do tipo F. E se a gente quiser ir ainda mais além na agilidade, entra a motolância. Uma portaria lá de 2008 a 2971 oficializou essas motocicletas super ágeis como parte oficial da frota do SAMU 192. Elas simplesmente fatiam o trânsito parado, fazendo com que o profissional de saúde comece os protocolos de salvamento minutos preciosos antes da van de suporte chegar. É a prova viva de que inteligência logística salva vidas todos os dias. Olha, o conhecimento no atendimento pré-hospitalar não é só teoria, não. É o que de fato determina a eficiência do socorro e salva vidas reais. Entender como e por que despachar o veículo certo no momento exato é literalmente a diferença entre um resgate de sucesso e uma falha muito crítica. E para continuar expandindo essa base técnica, o canal do YouTube Enfermeira no APH é o lugar perfeito, tanto para profissionais da área quanto para quem é simplesmente apaixonado por emergência e quer dominar de verdade a arte do suporte pré-hospitalar. Afinal de contas, preparação nunca é demais, né? Então fica aqui o convite para se inscrever e acompanhar tudo por lá. Mas, para fechar, fica aquele questionamento para a gente pensar. Sabendo agora o nível absurdo de complexidade e logística por trás de cada sirene, será que a infraestrutura das nossas cidades está realmente preparada para enviar o socorro certo no momento exato?